Há algo acontecendo neste exato momento, algo que a maioria das pessoas não percebe, mas que já está mudando tudo ao nosso redor. É algo que parece invisível, mas está moldando o destino das nações, das famílias e até da sua vida agora. E o mais assustador, Jesus já havia falado sobre isso, mas poucos entenderam o que ele quis dizer. Essa é uma daquelas mensagens que o inimigo não quer que você ouça, porque quando essa verdade entra no seu espírito, você nunca mais será o mesmo. O que você vai descobrir hoje não é uma teoria, é uma revelação espiritual que estava oculta por séculos e que agora, finalmente, está sendo exposta diante dos seus olhos. Então, se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Você foi escolhido para ouvir isso. Algo dentro de você vai despertar. E talvez essa seja a razão pela qual Deus te trouxe aqui hoje. Antes de Deus realizar algo grandioso na sua vida, Ele envia sinais. E quando esses sinais começam a aparecer, é sinal de que o céu está se movendo, mesmo que a terra pareça silenciosa. Mas o problema é que a maioria das pessoas não reconhece esses sinais e acaba desistindo justo quando Deus está prestes a agir. Por isso, hoje, eu quero te mostrar os 7 sinais que sempre antecedem um grande rompimento espiritual. O primeiro deles é o mais doloroso e também o mais mal compreendido, o silêncio de Deus. Há momentos em que o céu parece calado. Você ora, busca, clama, mas não há resposta. É como se Deus tivesse se afastado, como se o céu estivesse fechado. E esse silêncio, para muitos, é sufocante. Mas o que poucos sabem é que o silêncio de Deus é um dos maiores sinais de movimento espiritual. Quando Deus se cala, Ele não está ausente, Ele está trabalhando. É no silêncio que Deus testa a profundidade da sua fé. É ali que Ele observa se você o busca apenas pelas respostas ou pela presença. Mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. E fé não é crer quando Deus fala, é crer quando Ele está em silêncio. O silêncio não é punição, é prova. E toda prova vem antes da promoção. Pense em Jó. Ele perdeu tudo, família, saúde, amigos, e mesmo assim, Deus não respondeu imediatamente. Jó clamava, e o céu parecia de bronze. Mas enquanto ele sofria, o céu estava escrevendo um novo capítulo. O silêncio de Deus foi o prelúdio de uma restauração dobrada. Quando Deus ficou em silêncio, Ele estava preparando algo que Jó não podia compreender naquele momento. Muitas vezes, o silêncio é uma forma de Deus te treinar para ouvir o invisível. Ele quer te ensinar a confiar sem depender do som da resposta. Você pode não ouvir nada, mas isso não significa que nada está acontecendo. Deus trabalha nas entrelinhas do tempo, no intervalo entre a promessa e o cumprimento. Jesus também viveu o silêncio do Pai. No Getsêmani, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mateus 26:39. Mas o Pai ficou em silêncio. E aquele silêncio não era rejeição, era confirmação, porque o céu sabia que o silêncio daquele momento traria a redenção de toda a humanidade. O silêncio de Deus, às vezes, é a maior prova de confiança que Ele pode te dar. Quando Ele não fala, é porque Ele confia que você já ouviu o suficiente antes. Ele te dá maturidade espiritual para andar pela fé e não pela vista. 2 Coríntios 5:7. É como se Deus dissesse: você já tem o que precisa, agora ande sobre a palavra que eu já te dei. Em muitos casos, o silêncio é a incubadora do propósito. Deus planta uma semente em você e depois se cala, porque é no escuro que as sementes germinam. Se Ele falasse o tempo todo, você não cresceria. Ele se cala para que a fé cresça no terreno do desconhecido. Quando Deus fica em silêncio, os ruídos do mundo tentam se tornar mais altos. O inimigo sussurra: Deus te esqueceu. Mas o diabo mente porque teme o que vem depois do silêncio. Ele sabe que todo deserto tem um fim,
e que quando Deus fala de novo, as coisas nunca permanecem as mesmas. O silêncio é o prelúdio do som da vitória. Foi assim com Elias no Monte Horebe. Ele esperava que Deus viesse no vento, no terremoto, no fogo, mas Deus veio em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Deus fala no silêncio para calar o caos dentro de nós. Talvez você esteja orando por respostas e tudo o que recebe é o eco do seu próprio clamor. Mas lembre-se, Deus não está em silêncio porque te abandonou. Ele está em silêncio porque está te amadurecendo. O que Ele vai te entregar exige estrutura espiritual. E o silêncio é a oficina onde Ele te molda. Há orações que Deus responde com palavras, e há outras que Ele responde com tempo. O silêncio é o idioma do tempo de Deus. Ele te ensina paciência, discernimento e dependência. E quando a resposta vier, você vai entender que o silêncio também era parte da resposta. Moisés passou 40 anos no deserto ouvindo apenas o som do vento. Nenhum trovão, nenhuma voz do Sinai. Mas quando o silêncio terminou, Deus falou do meio da sarça ardente. Êxodo 3:4. O deserto de silêncio foi o preparo para a missão de libertar um povo inteiro. Se você está em um tempo de silêncio, não se desespere. Talvez Deus esteja te escondendo para te preservar. Nem tudo que está sendo preparado pode ser visto. Às vezes, ele se cala porque a revelação ainda é grande demais para o momento em que você está. O silêncio também revela quem realmente crê, porque muitos desistem quando não ouvem, mas os escolhidos perseveram mesmo sem entender. E é por isso que Deus confia a eles os maiores rompimentos espirituais. No silêncio, o Espírito Santo trabalha profundamente no coração. Ele remove o que é falso, purifica intenções, fortalece raízes. É um tempo em que Deus te ensina a ficar firme, mesmo quando não há sinais visíveis. É ali que Ele transforma servos em filhos. Davi conhecia bem esse silêncio. Ele escreveu: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre?" Salmo 13:1. Mas logo depois ele declara: "Eu confio na tua misericórdia." Versículo 5. Ou seja, mesmo sem ouvir nada, ele escolheu confiar. E é isso que o céu espera de você agora. Quando o silêncio é longo, a carne se desespera, mas o espírito amadurece. Deus está forjando dentro de você uma fé inabalável. Uma fé que não precisa de sinais para continuar crendo. Porque o verdadeiro romper não é externo, é interno. Há momentos em que Deus se cala, não para te punir, mas para te proteger. Se Ele falasse antes da hora, o inimigo ouviria e tentaria interferir. Por isso Deus trabalha em silêncio. Ele opera em segredo, porque o milagre ainda está sendo construído. E quando o silêncio termina, algo sempre nasce. O choro cessa, a paz volta, a voz de Deus rompe a escuridão. E você entende, Ele nunca esteve longe, Ele só estava te preparando para enxergar com os olhos da fé. Então, se o céu parece calado, não desanime. O silêncio de Deus é o som do invisível se movendo. Ele está prestes a falar, e quando Ele falar, tudo vai fazer sentido. Aquieta-te, confia e espere, porque o silêncio que te dói hoje é o mesmo que vai anunciar o teu rompimento amanhã. As guerras se intensificam. Pouco antes de um rompimento espiritual, as batalhas da vida parecem aumentar de forma repentina. Situações que antes eram simples começam a se complicar, e coisas que estavam sob controle passam a sair do eixo. Isso não é coincidência. É um sinal claro de que você está prestes a atravessar uma fronteira espiritual. O inimigo sente quando o céu está se movendo a seu favor. E por isso, ele tenta causar confusão antes da vitória. A Bíblia nos mostra que toda promessa provoca guerra. Quando Moisés se levantou para libertar o povo do Egito, as pragas vieram e Faraó endureceu o coração. Quando Jesus nasceu, Herodes tentou matá-lo e antes da crucificação, o inferno inteiro se agitou. Isso revela uma verdade espiritual. Quanto maior o propósito, maior o ataque.
Se as guerras na sua vida se intensificaram, é porque o inimigo já viu o que você ainda não viu, um romper vindo na sua direção. Ele sabe que quando Deus cumpre o que prometeu, cadeias são quebradas, territórios são tomados e pessoas são libertas. Então ele tenta desestabilizar sua mente para que você desista antes da hora. O apóstolo Paulo escreveu: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Isso significa que a guerra não é natural, é espiritual. E se você tenta lutar com armas humanas, sempre sairá ferido. Mas quando você veste a armadura de Deus, a fé, a justiça, a salvação e a palavra, você se torna imbatível. Há momentos em que as guerras são o sinal de que Deus está te promovendo espiritualmente. Ele permite que o combate venha para que você aprenda a lutar com autoridade. A fé que nunca é provada, nunca é fortalecida, e a guerra é o campo de treinamento dos guerreiros do reino. Quando Davi enfrentou Golias, ele já tinha vencido o leão e o urso no secreto. Deus o treinou na solidão para depois usá-lo em público. As guerras da sua vida privada estão te preparando para vitórias que o mundo inteiro verá. Não despreze as lutas que ninguém entende. São elas que estão te moldando para o trono. Muitas vezes, a guerra se intensifica porque Deus está expondo o inimigo. Enquanto tudo está calmo, as forças contrárias permanecem escondidas. Mas quando o romper se aproxima, Deus traz à luz o que estava oculto. Ele revela quem realmente está contigo e quem estava disfarçado de aliado. Quando as guerras aumentam, não é tempo de fugir. É tempo de permanecer. O diabo quer que você desista, porque ele sabe que a obediência é a chave da vitória. Tiago 4:7 declara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quem permanece firme em Deus se torna uma ameaça no mundo espiritual. Às vezes, o campo de batalha é a sua mente. Pensamentos de medo, dúvidas e ansiedade vêm como setas para te paralisar. Mas lembre-se, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Repreenda os pensamentos negativos e declare a palavra, porque é assim que se vence nas regiões celestiais. Quando as guerras se tornam pessoais, quando atingem sua família, sua saúde, seu emocional, isso significa que o inimigo está desesperado. Ele já percebeu que não pode te impedir espiritualmente. Então tenta te cansar, emocionalmente. Mas Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mesmo cansado, você vai continuar. E cada passo dado em fé é uma vitória invisível. As guerras espirituais também revelam o nível de autoridade que Deus está te dando. Você não luta no mesmo nível de antes, porque Deus te elevou de posição. E o inimigo só ataca quem representa uma ameaça real ao seu domínio. Se o inferno se levantou contra você, é porque o céu já declarou vitória ao seu respeito. Quando Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. Logo depois, o Espírito o conduziu ao deserto, onde foi tentado por Satanás. Mateus 4:1. Veja o padrão. Primeiro vem a unção, depois vem a guerra. O inimigo sempre ataca onde há um novo nível de autoridade sendo liberado. A guerra não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que Ele confia em você o suficiente para te colocar no fronte. Deus nunca envia um soldado sem propósito. E se Ele te colocou na batalha, é porque há território a ser conquistado por meio da sua obediência. Toda guerra tem um fim. E na maioria das vezes, o momento mais difícil é justamente antes da virada. É quando o inferno sente que está perdendo que ele lança suas últimas flechas. Mas é também quando o céu prepara a trombeta da vitória. Não desista quando a guerra apertar. É o prenúncio de que a aurora está nascendo. Quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho,
O exército de Faraó veio logo atrás. Foi a maior guerra da jornada, mas também o maior milagre. Deus abriu o mar e mostrou que nenhuma força contrária pode impedir um romper divino. Êxodo 14, 21, 22. As guerras são pedagógicas. Elas ensinam o que a paz não ensina. Durante o confronto, você aprende a discernir, a depender e a confiar. E quando a vitória vem, você entende que foi a guerra que te preparou para o destino. Às vezes, Deus não remove a guerra. Ele muda o guerreiro. Ele não tira o fogo, mas te ensina a andar dentro dele sem se queimar, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3:27. O verdadeiro milagre não é sair da fornalha, é andar nela e sair sem cheiro de fumaça. Quando as guerras se intensificam, é porque o céu está prestes a emitir um decreto. O Espírito Santo começa a mover circunstâncias, a cortar laços, a alinhar caminhos. O barulho da batalha é apenas o eco do que Deus já decidiu nos céus. E o que Ele decide, ninguém pode desfazer. Então, se você está passando por uma tempestade, saiba, Deus está no comando. Nenhuma batalha é em vão. Cada lágrima é uma semente, cada oração é uma arma. E cada vez que você permanece firme, o inferno perde força e o céu ganha território. Antes de todo rompimento, a guerra sempre se intensifica, porque a vitória está próxima. O inimigo sabe que está prestes a perder o controle sobre áreas da sua vida que ele dominava há anos. Mas não tema. O mesmo Deus que esteve com Davi diante de Golias está com você agora. E quando a poeira baixar, você vai perceber, essa guerra não te destruiu, te transformou. O desconforto inexplicável. Pouco antes de Deus te levar a um novo nível, algo começa a mudar dentro de você. O que antes fazia sentido, agora parece vazio. Lugares que antes te traziam alegria, de repente se tornam pesados. Pessoas que você amava se distanciam, oportunidades desaparecem e o coração sente um desconforto que não se explica. Você ora, busca respostas e tudo o que sente é que algo está sendo tirado do lugar. Mas isso, na verdade, é um sinal divino de transição. O desconforto é o instrumento que Deus usa para te tirar da zona de conforto espiritual. Ele não quer que você viva de memórias antigas, mas de propósitos novos. Por isso, quando o ciclo muda, Deus mexe na estrutura. E embora o processo seja doloroso, é nele que ele te empurra para o novo. A Bíblia diz em Isaías 43:19: Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? O problema é que a maioria não percebe, porque o novo sempre chega disfarçado de desconforto. O desconforto é um convite para crescer. Deus sabe que enquanto você estiver confortável, não vai se mover. Então ele começa a te inquietar. Aquilo que antes era suficiente já não satisfaz. O mesmo padrão que antes servia, agora te limita. E esse incômodo interno é o grito silencioso do céu dizendo: Filho, eu tenho mais para você. Abraão viveu esse tipo de desconforto. Ele estava estabilizado em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e segura. Mas Deus disse: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Antes de viver a promessa, ele teve que enfrentar o desconforto da partida. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos tira do que é familiar para nos levar ao que é eterno. O desconforto espiritual é o alarme do céu, te avisando que o tempo mudou. Você começa a perceber que o ambiente onde está já não comporta mais o que Deus colocou dentro de você. É como uma águia no ninho. Enquanto o ninho é confortável, ela não aprende a voar. Por isso a mãe águia começa a colocar espinhos, tornando o ninho incômodo, até que o filhote entenda que o desconforto é o chamado para o voo. Deus permite o desconforto porque Ele vê o que você ainda não vê. Ele sabe que há dons em você que nunca florescerão enquanto tudo estiver fácil.
O desconforto desperta a oração, acende a fé e renova a dependência. Se tudo fosse estável, você não buscaria o céu com tanta intensidade, e é exatamente isso que Deus quer, te trazer de volta ao lugar da total dependência dele. Às vezes, o desconforto não vem de fora, mas de dentro. Há uma inquietação na alma, um sentimento de que algo está prestes a mudar. Você tenta seguir a rotina, mas o coração sabe que há um novo tempo sendo gestado. E esse desconforto é o Espírito Santo te preparando para o rompimento. Ele começa a gerar dentro de você o que em breve vai nascer no mundo natural. Quando Jonas fugiu da vontade de Deus, ele achou que estava seguro no barco. Mas Deus permitiu uma tempestade para despertar o profeta. Jonas 1:4. O desconforto não foi castigo, foi graça. Foi o meio que Deus usou para realinhar o seu chamado. Às vezes, a tempestade é a forma de Deus te dizer: você está indo na direção errada. O desconforto também expõe o que é temporário. Aquilo que não tem alicerce em Deus começa a se desmanchar. Relacionamentos frágeis, planos baseados em emoção, estruturas montadas em autossuficiência. Tudo entra em colapso quando o tempo do novo chega. E mesmo que doa, é o amor de Deus te livrando do que te impediria de crescer. Jesus viveu o desconforto antes da glória. No Getsêmani, ele suou sangue, orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Lucas 22:42. Mas aquele desconforto não era fraqueza, era transição. Era o portal entre a dor e a ressurreição. Assim também é com você. O desconforto que você sente hoje é o prelúdio da vitória que virá amanhã. Quando o Espírito Santo quer te promover, ele começa a permitir que certas portas se fechem. É o desconforto das oportunidades que não dão certo, das pessoas que se afastam, das promessas que parecem atrasadas. Mas cada porta fechada é uma proteção invisível. Deus está te dizendo: eu tenho algo melhor, mas você precisa confiar em mim. O desconforto também é um purificador de intenções. Enquanto tudo vai bem, é fácil manter o coração distraído. Mas quando a dor aperta, você começa a buscar respostas mais profundas. E é nesse processo que Deus revela o verdadeiro porquê por trás das suas escolhas. Ele usa o desconforto para limpar, refinar e alinhar o teu coração ao propósito. Às vezes, o desconforto é tão grande que você sente vontade de desistir. Mas é aí que está o segredo. O deserto sempre precede a terra prometida. Quando Israel saiu do Egito, enfrentou o calor, a fome e a sede. Mas cada passo no deserto os aproximava da promessa. O desconforto é o caminho entre a escravidão e a liberdade. O apóstolo Pedro escreve: depois de terem sofrido por um pouco, o Deus de toda graça os aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5:10. Ou seja, o desconforto é temporário, mas o que ele gera é eterno. Deus usa o desconforto para aperfeiçoar sua fé e firmar seus passos em bases espirituais inabaláveis. Há desconfortos que você não entende agora, mas um dia vai agradecer. Porque foi o desconforto que te ensinou a orar de verdade. Foi ele que te fez depender do céu quando todos os recursos terrenos acabaram. Foi ele que te moldou em silêncio enquanto o mundo não via. E quando a colheita chegar, você vai perceber: o desconforto era o sinal de que Deus estava te empurrando para o destino. A maioria das pessoas confunde o desconforto com rejeição, mas na verdade é redirecionamento. Deus está te reposicionando para um ambiente onde a sua fé vai florescer. O desconforto é como a dor do parto, não é destruição, é nascimento. Algo está sendo gerado e o Espírito Santo está dizendo: não lute contra o processo, apenas confie. O desconforto, às vezes, é também a resposta de uma oração que você fez. Você pediu para Deus te usar, te levar mais alto,
te aproximar dele. E ele está fazendo isso, mas o caminho para o novo sempre passa pelo rompimento do velho. Deus precisa te tirar do raso antes de te levar ao profundo. Se você sente que está perdendo o controle, entenda. O desconforto é o processo de Deus tomando as rédeas da sua história. Ele está tirando aquilo que era seu para colocar o que é dele. E quando o desconforto terminar, você não será mais o mesmo. Sua mente será renovada, sua fé mais forte e seu coração mais sensível à presença dele. Paulo escreveu em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui o desconforto. Nada está fugindo do controle divino. Mesmo o que parece caos está sendo usado para alinhar o seu caminho com o propósito eterno. Deus não desperdiça dor. Ele transforma toda lágrima em semente de milagre. Então, se você está vivendo um tempo de inquietação, de incerteza e desconforto, não tema. Isso não é o fim, é o começo de algo novo. Deus está movendo as peças, mudando o cenário e preparando o terreno para o seu romper. O desconforto é o útero da transformação. Permaneça firme, porque quando o processo terminar, você vai entender que o desconforto era o anúncio do milagre que estava prestes a acontecer. A exposição de tudo que estava escondido. Antes de Deus te elevar, Ele começa a expor o que estava escondido. Nada fica encoberto quando o tempo do propósito chega. Máscaras caem, intenções se revelam, segredos vêm à tona. E por mais doloroso que seja, essa exposição não vem para te humilhar, mas para te libertar. Jesus disse em Lucas 12:2, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Quando Deus está prestes a agir, Ele traz tudo à luz, porque Ele não constrói promessas em bases corrompidas. Essa exposição começa dentro de você. O Espírito Santo ilumina áreas do seu coração que estavam nas sombras. Ele te mostra medos, feridas, traumas e motivações que precisam ser curados antes da nova estação. Deus nunca expõe para condenar, mas para transformar. É como o médico que mostra o raio-x não para envergonhar o paciente, mas para tratar o problema na raiz. Às vezes, Deus começa a revelar o que estava escondido nas pessoas ao seu redor. Amizades falsas, alianças baseadas em interesse, relacionamentos contaminados. Tudo começa a se revelar de forma inesperada. Você ouve algo, percebe atitudes diferentes e de repente entende o que antes não conseguia enxergar. Não é coincidência. É o espírito de discernimento atuando para te proteger. O processo de exposição é muitas vezes o momento mais solitário da jornada. Porque quando Deus começa a iluminar tudo, você percebe que nem todos podem continuar com você. Mas essa solidão é sagrada. É nela que Ele te separa do barulho para te mostrar a verdade. É nela que Ele purifica o caminho para o novo tempo que está por vir. José passou por esse processo. Enquanto tudo parecia tranquilo em casa, Deus revelou o que estava escondido nos corações de seus irmãos. A inveja, o ciúme e a traição vieram à tona e o levaram para o Egito. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o início do propósito. A exposição foi o meio que Deus usou para tirar José do ambiente errado e colocá-lo no cenário do seu destino. Quando Deus começa a expor, é sinal de que Ele está limpando o terreno. Tudo o que estava escondido, tanto em você quanto ao seu redor, precisa ser revelado para que o novo seja sólido. O reino de Deus não se edifica em mentiras, aparências ou enganos. Por isso, Ele permite situações que trazem à luz o que antes era invisível. A exposição também revela intenções espirituais. Pessoas que pareciam te apoiar começam a mostrar resistência. Lugares onde você se sentia seguro começam a gerar desconforto. Mas tudo isso é Deus tirando o véu, mostrando o que é real e o que é apenas aparência. Ele te ama demais para permitir que você construa sobre ilusões.
Quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel, todos achavam que Eliabe, o mais forte e bonito, seria o escolhido. Mas Deus disse: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Naquele momento, Deus expôs o engano da aparência e revelou o verdadeiro escolhido, Davi. Assim ele faz também na tua vida, expõe o superficial para revelar o genuíno. A exposição é o fogo da purificação. Tudo o que é falso queima, o que é verdadeiro permanece. Deus usa essa fase para remover o que poderia te corromper lá na frente. Ele revela pessoas, situações e até pensamentos que não se alinham ao teu destino. É um processo intenso, mas absolutamente necessário. Quando Deus está prestes a te usar poderosamente, Ele primeiro limpa os bastidores. Ele não vai permitir que a promessa se manifeste em meio à confusão. Por isso, Ele expõe aquilo que poderia se tornar uma armadilha. É a forma dele dizer: eu estou preparando um ambiente puro para que a minha glória se manifeste sem impedimentos. Às vezes, a exposição dói porque envolve perda. Você descobre verdades que preferia não saber. Pessoas se afastam, máscaras caem, realidades mudam. Mas lembre-se, o que Deus permite que seja revelado, Ele também promete restaurar. E essa restauração sempre vem acompanhada de clareza e poder espiritual renovado. Quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, o inimigo tentou se infiltrar com disfarces e mentiras. Mas Deus revelou tudo. O Espírito Santo expôs as intenções ocultas e deu a Neemias discernimento para não ser enganado. Neemias 6. Da mesma forma, Deus está te dando olhos espirituais para perceber quem caminha contigo e quem apenas te observa de longe. O processo de exposição é também o momento da separação. Deus está dividindo o que é trigo e o que é joio. E como Jesus disse em Mateus 13:30, ambos crescem juntos até o tempo da colheita. Agora, esse tempo chegou. Deus está revelando o que é verdadeiro e o que era apenas aparência. É tempo de discernimento. Quando as verdades vêm à tona, o inimigo perde força, porque ele só opera nas trevas. Mas quando a luz entra, as trevas fogem. É por isso que o diabo teme a exposição, ela destrói sua base de operação. Quando Deus revela o que estava escondido, Ele está te libertando das manipulações invisíveis que te cercavam. Essa fase pode ser confusa, porque você sente que está perdendo pessoas, mas na verdade está ganhando liberdade. Cada revelação é uma chave espiritual que te tira da prisão da ilusão. Deus está te mostrando quem realmente está com você, quem é por Ele e quem é apenas por conveniência. Lembre-se, quando Jesus foi traído, Judas precisou ser exposto. A ceia revelou o coração. João 13, 26, 27. Deus poderia ter impedido a traição, mas escolheu permitir a exposição, porque era necessário para o cumprimento da cruz. Nem toda revelação vem para te ferir. Algumas vêm para te empurrar ao destino. Quando a luz de Deus começa a brilhar sobre sua vida, tudo o que estava oculto começa a perder espaço. É como se as sombras se dissipassem e a verdade emergisse com força. Esse é o tempo em que Deus te faz enxergar com clareza, discernir com sabedoria e agir com autoridade espiritual. A exposição não é apenas revelação, é reposicionamento. Deus está alinhando pessoas, removendo distrações e te preparando para andar em pureza e poder. Ele está trocando a confusão pela clareza, o engano pela verdade e o medo pela confiança total nele. Tudo o que vem à luz passa a ser curado. O que é revelado pode ser restaurado. O que é exposto pode ser libertado. Então, se Deus está mostrando o que você não queria ver, agradeça. Ele está te libertando. Ele está te preparando. Ele está limpando o terreno da tua alma para plantar algo novo. O sinal da exposição é, portanto, o prenúncio da glória.
Quando tudo o que estava oculto é trazido à luz, o caminho fica livre para o romper. Deus está removendo o que estava escondido para que a tua próxima fase seja construída sobre a verdade. E quando a verdade reina, a presença dele se manifesta com poder. Então, não tema a exposição. Ela é o último ajuste antes da promoção espiritual. A perda que precede a glória. Antes de Deus te elevar, Ele vai permitir que você passe por perdas que parecem injustas e dolorosas. Às vezes o rompimento vem disfarçado de perda. Você ora, busca, faz tudo certo, e ainda assim algo se vai. Uma amizade, um emprego, um relacionamento, uma porta que parecia certa. Mas Deus quer que você entenda algo. Aquilo que Ele permite sair nunca foi parte do seu destino eterno. A perda é o fogo onde o ouro é purificado. Nada molda o caráter como o vazio deixado por aquilo que amávamos. Deus sabe que há coisas que não podem caminhar com você até o próximo nível. Por isso Ele as remove com propósito. Mesmo quando parece caos, é cuidado. Mesmo quando dói, é estratégia divina. Jó viveu essa realidade. Ele perdeu tudo, família, bens, saúde. Mas no fim, Deus restaurou tudo em dobro. Jó 42:10. Isso mostra que a perda nunca é o ponto final para quem é fiel. É apenas a vírgula antes do novo capítulo. O que parece fim é, na verdade, o início de uma glória maior. Quando Deus começa a podar, é sinal de crescimento. Jesus disse em João 15:2, todo ramo que dá fruto ele poda, para que produza mais fruto ainda. A poda dói, mas é um sinal de vida. O galho seco não é podado, é cortado. Então, se você está sendo podado, é porque Deus ainda vê potencial em você. A perda é o meio que Deus usa para te desprender de apegos que te prendem ao passado. Às vezes, o que você chama de fracasso é apenas uma libertação disfarçada. Deus fecha portas que você insistiria em manter abertas. Ele remove pessoas que te atrasariam. Ele te priva de algo agora para te proteger de algo maior depois. É no momento da perda que a fé verdadeira é testada. Enquanto tudo vai bem, é fácil acreditar. Mas quando tudo se desmorona, a fé se torna escolha. É nesse ponto que você decide se acredita em Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. Essa é a diferença entre o crente raso e o discípulo profundo. A perda revela o que realmente está no coração. Quando tudo te é tirado, o que sobra é a essência. E é aí que Deus trabalha. Ele não precisa das coisas que você perdeu para te abençoar. Ele só precisa da sua entrega. Porque no reino, o vazio nunca é o fim. É o espaço onde a glória será derramada. Maria e Marta viram Lázaro morrer e acharam que era o fim. Mas Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. O que morreu na sua vida pode ser justamente o que Deus vai usar para revelar a sua glória. A perda, às vezes, é apenas o cenário que prepara o milagre. Quando você perde algo, o instinto humano é tentar segurar. Mas o espiritual é o oposto, é deixar ir. Abraão aprendeu isso quando Deus pediu Isaque. Foi no ato de entrega que ele descobriu o verdadeiro significado da fé. A glória de Deus sempre vem depois do altar da renúncia. A perda também revela o que realmente te sustenta. Quando tudo cai, você descobre se sua base era emocional, material ou espiritual. E se a sua base for Cristo, você não desaba. Você pode se abalar, chorar, se ferir, mas permanece de pé, porque quem está firmado na rocha não é destruído pelo vento. Deus usa as perdas para limpar o ambiente da sua vida. Ele remove o que você não teria coragem de tirar. Às vezes, o que você chama de destruição é, na verdade, uma intervenção divina para te reposicionar. O que você perde, Deus substitui por algo eterno, mais puro e mais alinhado ao propósito. Há um padrão espiritual em toda grande mudança. Antes da ressurreição vem a morte. Antes da glória vem a perda.
Jesus precisou morrer para que a salvação se manifestasse. A cruz foi o maior símbolo de derrota aos olhos humanos, mas o maior triunfo no plano espiritual. Assim é com você. Quando você passa por perdas, o inimigo tenta sussurrar que Deus te abandonou. Mas é mentira. O silêncio de Deus durante as perdas não é ausência, é estratégia. Ele está trabalhando nos bastidores, reescrevendo a história, alinhando os detalhes invisíveis. O que parece atraso é apenas o tempo da preparação. Às vezes, Deus vai permitir que algo desmorone só para mostrar que a tua força estava em um alicerce frágil. Ele faz ruir o que era falso, para reconstruir sobre o que é eterno. E quando ele reconstrói, nada pode mais abalar, porque o que nasce depois da perda tem raízes mais profundas e fé mais madura. A perda purifica o coração. Ela arranca o orgulho, o controle e o apego, faz você perceber que nada é realmente seu, tudo é de Deus. E quando você entende isso, o medo de perder desaparece, porque você aprende a confiar. E quando confia, o poder de Deus flui com liberdade. O Espírito Santo quer te lembrar de algo. Deus nunca remove algo da sua vida sem a intenção de substituir por algo melhor. Mas ele não coloca o novo onde o velho ainda ocupa espaço. Por isso as perdas são necessárias. O esvaziamento vem antes da plenitude. A dor da perda é real, mas ela é temporária. O que Deus vai fazer depois é permanente. Jó chorou, mas viu o dobro. José foi traído, mas se tornou governador. Jesus foi crucificado, mas ressuscitou. Toda perda em Deus tem propósito, e todo deserto tem fim. Há uma unção especial sobre quem consegue adorar, mesmo perdendo. Porque essa adoração tem peso de eternidade. Ela toca o coração de Deus de uma forma diferente. E é por isso que, muitas vezes, o céu se manifesta logo após a adoração em meio à dor. Quando a glória de Deus vem, ela faz tudo valer a pena. Cada lágrima, cada despedida, cada noite escura ganha sentido. O que antes parecia injusto se revela como parte do plano. Você percebe que nunca perdeu, apenas foi reposicionado para algo maior. Então, se você está perdendo algo agora, saiba, é porque Deus está preparando a tua promoção espiritual. Ele está removendo o transitório para revelar o eterno. Ele está limpando o terreno para derramar a glória. E quando ela vier, você entenderá, nada foi por acaso. A perda foi apenas o prelúdio da promessa. O silêncio de Deus antes do rompimento. Pouco antes de Deus se mover, ele se cala. E esse é um dos sinais mais profundos e, ao mesmo tempo, mais difíceis de entender. Você ora, jejua, busca, mas o céu parece mudo. As respostas não vêm, os sinais desaparecem, e o que antes fluía agora parece travado. Mas o silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação. Quando o céu se cala, é porque algo grandioso está prestes a nascer. O silêncio de Deus é como a pausa entre o trovão e o relâmpago. É o momento em que o céu prende a respiração antes da manifestação. E muitas vezes o ser humano, acostumado a respostas imediatas, se desespera. Mas o Espírito Santo te diz, quando Deus está calado, ele está trabalhando. Em todo mover divino há um intervalo de silêncio. Antes da ressurreição de Jesus, houve 3 dias de total quietude. Antes do nascimento de João Batista, Zacarias ficou mudo. E antes de Deus falar com Samuel, a palavra do Senhor era rara. 1 Samuel 3:1. Deus sempre usa o silêncio para criar expectativa e purificar intenções. O silêncio é a linguagem do processo. Ele te força a olhar para dentro, a confrontar seus próprios ruídos internos. Quando Deus se cala, o coração é revelado. É nesse tempo que você descobre se está buscando a mão de Deus ou o coração de Deus. É quando o barulho humano se cala que a voz divina pode ser discernida de verdade. Há momentos em que Deus te coloca em um tipo de deserto espiritual. Não é castigo, é lapidação.
É ali que ele testa sua fé, refina sua paciência e te ensina a andar por confiança, não por sensações. O silêncio te amadurece. Ele separa os que buscam milagres dos que buscam relacionamento. Durante o silêncio, o inimigo tenta plantar mentiras. Deus te esqueceu. Sua oração não foi ouvida. Nada vai mudar. Mas é justamente nesse tempo que você precisa lembrar o que Deus já falou. As promessas antigas se tornam âncoras. As palavras passadas se tornam faróis. Porque quem confia no que Deus disse ontem, atravessa o silêncio de hoje com fé inabalável. Quando o céu parece parado, Deus está te posicionando. Ele te retira da pressa, desacelera o ritmo, te faz depender totalmente dele. O silêncio é o berço da dependência. É nele que você aprende que o tempo certo de Deus é sempre melhor do que o agora da ansiedade. Jesus passou por esse silêncio no Getsêmani. Ele orou 3 vezes pedindo que o cálice passasse, mas não ouviu resposta. Ainda assim, ele disse: "Seja feita a tua vontade." Mateus 26:39. Esse é o maior nível de fé. Continuar confiando mesmo quando Deus não fala nada. O silêncio é também um momento em que Deus observa. Ele quer ver como você reage quando o cenário não muda. É fácil ser fiel com o céu aberto, mas é no deserto que o verdadeiro adorador se revela. E é por isso que muitos desistem. Confundem o silêncio com rejeição, quando na verdade é avaliação. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está movendo as peças invisíveis do tabuleiro. Ele está mudando corações, alinhando circunstâncias, derrubando barreiras. O silêncio é o som da construção espiritual. Você só não ouve porque o trabalho é interno, profundo e invisível. Às vezes, Deus se cala porque já falou, e Ele quer ver se você vai obedecer mesmo sem novos sinais. A maturidade espiritual começa quando você para de precisar sentir para crer. A fé não depende de estímulo, ela se sustenta na convicção. E é no silêncio que essa convicção é forjada. Quando o profeta Elias se escondeu na caverna, ele esperava ouvir Deus no vento, no fogo, no terremoto. Mas o Senhor veio em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. O silêncio prepara o ambiente para essa voz delicada. Deus fala de maneira sutil quando quer formar sensibilidade espiritual. O silêncio também é um filtro. Ele separa os curiosos dos comprometidos. Muitos seguem a Deus enquanto há bênçãos, mas poucos permanecem quando há silêncio. E são esses poucos que, ao final, recebem a revelação. Porque Deus só compartilha segredos com quem suporta o som do nada. Quando Deus fica em silêncio, Ele está testando sua confiança. Você vai continuar orando mesmo sem sentir nada? Vai continuar acreditando mesmo sem ver resultados? Vai continuar adorando mesmo sem retorno? Essas são as perguntas que definem os filhos maduros. O silêncio é o campo de treinamento da fé. É nele que os profetas são formados, os intercessores se fortalecem e os guerreiros espirituais amadurecem. O silêncio destrói a superficialidade e constrói intimidade. Ele é o intervalo entre a promessa e o cumprimento, o espaço onde o caráter é provado. Durante o silêncio, aprenda a descansar. Não tente forçar respostas, não se desespere por sinais. Deus não se manifesta na pressa, mas na confiança. E muitas vezes o silêncio é o convite dele para você simplesmente ficar quieto e confiar. O povo de Israel ficou 400 anos sem ouvir a voz profética antes do nascimento de Cristo. Mas quando Deus falou novamente, ele enviou a palavra encarnada, Jesus. Isso nos mostra que quanto maior o silêncio, maior será a manifestação que o quebrará. O longo silêncio precede uma revelação gloriosa. Então, se você está passando por um tempo de silêncio, não desanime. Deus está te preparando para ouvir algo que muitos não estão prontos para escutar. Ele está ampliando sua capacidade espiritual, te ensinando a confiar no invisível e te posicionando para o próximo nível. Quando o romper vier,
e ele virá, você vai olhar para trás e perceber que o silêncio foi o momento mais produtivo da sua jornada. Foi ali que você aprendeu a discernir, a esperar e a depender. E tudo o que parecia vazio, na verdade, estava sendo preenchido pela presença de Deus. O silêncio de Deus é o prelúdio do som da vitória. Se ele está calado, é porque está escrevendo algo grande. Não confunda quietude com ausência, confunda com propósito, porque logo após o silêncio vem o mover. E quando Deus falar novamente, uma nova estação se abrirá diante de você, e nada será como antes. O rompimento sobrenatural. Depois do silêncio vem o som. E quando o céu finalmente rompe o silêncio, o que era espera se transforma em explosão de glória. O rompimento sobrenatural é aquele momento em que tudo que parecia travado começa a se mover de uma só vez. É como se as engrenagens do impossível voltassem a girar e Deus dissesse: agora é o tempo. O rompimento não é apenas uma bênção, é uma mudança de estação. É quando Deus muda o ambiente, o ritmo e até as conexões à sua volta. O que antes não funcionava começa a se alinhar. As portas que ficaram fechadas por anos se abrem com leveza. E você percebe, não foi sorte, foi o tempo de Deus chegando. Todo rompimento verdadeiro vem precedido por resistência. É por isso que antes da virada, a guerra se intensifica. O inimigo sabe que está prestes a perder território, então ele lança distrações, medos e ataques para te fazer desistir um passo antes do milagre. Mas quem aguenta o último teste, vive o primeiro milagre. O rompimento não é emocional, é espiritual. Ele nasce no invisível antes de aparecer no visível. Algo se quebra nas regiões celestiais e, de repente, tudo muda na terra. O que era travado se solta. O que estava retido é liberado. O que estava morto revive. Quando o rompimento de Deus chega, ele não pede licença. Ele entra como vento impetuoso, como em Atos 2. Os céus se abrem, o ambiente muda e o Espírito Santo começa a mover tudo o que estava adormecido. É o momento em que promessas antigas se tornam realidades atuais. Muitos não percebem, mas o rompimento não acontece fora, ele começa dentro. Deus primeiro rompe o medo, a dúvida, a incredulidade e as prisões internas. Só depois ele manifesta o que está por fora. O primeiro milagre é sempre no coração. O rompimento é o resultado da soma entre fé e perseverança. É quando o tempo de Deus encontra alguém que não desistiu. Você não chegou até aqui por acaso. As lágrimas, as noites de espera, os momentos de solidão, tudo isso foi preparação. E agora, o céu se move porque você permaneceu firme, mesmo sem respostas. Quando chega o tempo do rompimento, Deus começa a acelerar o processo. O que levaria anos acontece em dias. As conexões certas aparecem, os recursos fluem, o favor divino se manifesta. É como se o relógio do céu compensasse o tempo da espera. O rompimento é acompanhado por sinais. Pessoas que antes se afastaram começam a retornar. Portas que nunca se abriram começam a ceder. E mais do que isso, a presença de Deus se torna perceptível. Tudo à sua volta carrega um senso de algo está prestes a acontecer. Em 2 Samuel 5:20, Davi chama o lugar de sua vitória de Baal Perazim, que significa o Senhor dos rompimentos. Ele disse: o Senhor arrombou os meus inimigos diante de mim, como a brecha das águas. É isso que Deus faz. Ele rompe barreiras como uma onda que não pode ser contida. O rompimento sobrenatural não é apenas uma bênção pessoal. Ele é um sinal profético para outros. Quando Deus te exalta, não é só para te honrar, é para mostrar a outros que Ele ainda é o Deus que transforma histórias. Sua vitória se torna mensagem viva. Quando Deus rompe, Ele também reposiciona. Algumas portas se abrem, outras se fecham. Algumas pessoas se aproximam, outras são removidas.
Não tente entender tudo, apenas confie. O rompimento reorganiza o tabuleiro espiritual da sua vida. Há rompimentos que vêm com terremotos. Deus sacode tudo para revelar o que é verdadeiro. Foi assim com Paulo e Silas. O chão da prisão tremeu, as cadeias se romperam e no meio do caos a liberdade nasceu. Atos 16:26. O que parece abalo é, na verdade, libertação. O rompimento também é um divisor. Ele marca o fim de uma fase e o início de outra. Depois que ele acontece, nada mais é igual. Você começa a enxergar com novos olhos, a andar com nova autoridade e a viver com nova consciência da presença de Deus. Muitos pedem rompimento, mas poucos estão prontos para ele. Porque o rompimento exige desapego. Você precisa deixar para trás o que não cabe mais na nova estação. Deus não vai derramar vinho novo em odres velhos. Antes do derramar, vem o esvaziar. Quando o romper chega, o inimigo não consegue impedir. Ele pode até tentar atrasar, mas não pode cancelar o que o céu decretou. O que é seu em Deus é selado. Nenhum homem, palavra contrária ou circunstância pode roubar o que foi decidido no trono. O rompimento também traz revelação. Você passa a entender o porquê da espera, o propósito das lutas, o valor do silêncio. Tudo começa a fazer sentido. Deus nunca desperdiça dor. Ele usa cada lágrima como combustível para o milagre que vem. O que era desespero se torna testemunho. O que era perda se torna prova do poder de Deus. E você entende que o rompimento não foi sobre conquista, mas sobre transformação. Deus não apenas mudou sua história, Ele mudou você. Quando o rompimento acontece, você sente algo foi destravado. O peso sai, o ar muda, a fé se renova. É o Espírito Santo soprando de novo, dizendo: o tempo de chorar acabou, agora é tempo de ver a promessa florescer. O rompimento sobrenatural é o grito de Deus ecoando no invisível e dizendo: chegou a hora. Depois do silêncio, vem o som. Depois da espera, vem o mover. Depois da dor, vem a glória. E tudo o que parecia parado começa a se mover, porque o Deus dos rompimentos acaba de se levantar em seu favor. Nada que você viveu foi em vão. As lágrimas, o silêncio, as perdas, as lutas, tudo estava apontando para isso, o momento da virada. O rompimento que Deus preparou não é apenas uma bênção, é uma mudança de estação espiritual. E se você está ouvindo esta mensagem, é porque foi escolhido para viver isso. Deus está te chamando para permanecer firme, mesmo quando tudo parece incerto, porque o que está vindo é maior do que o que você perdeu. O tempo da espera está terminando e o tempo do cumprimento está chegando. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda essa palavra a alcançar outras vidas. E não saia ainda, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela e eu tenho certeza que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe. E lembre-se, antes do romper, vem o teste. Mas depois do teste, vem a glória. Até o próximo vídeo.